Olá a todos e a todas. Eu sou a Nicole, trabalho aqui no Instituto Alcoa com os projetos comunitários junto com a Mônica, que é conhecida de vocês. Hoje a Mônica está de férias, então por isso que ela não está participando aqui com a gente. A gente está fazendo esse momento gravado da capacitação para o Conselho Consultivo de Relações Comunitárias de Juruti, para avaliação das propostas de projetos recebidas no edital do Programa de Apoio a Projetos de 2024. E para que a capacitação aconteça, a gente conta aí com a Márcia, do FICAS, que vai realizar a capacitação com o Conselho. E representando a Alcoa Juruti, a gente tem a Bárbara, conhecida de vocês também. Quer dar um oi, Bá? Oi, gente, bom dia. A gente vai fazer essa gravação aqui para vocês, que são os nossos conselheiros já há mais de 3 anos, estão aí junto conosco fazendo avaliações de projetos. E em 2024, em função de ser um ano atípico, um ano eleitoral, a gente vai priorizar nossas atividades de forma online. De forma online, a gente vai enviar a sessão gravada para todos, para que vocês possam ter acesso e ver quantas vezes forem necessário para que a gente possa, de fato, fazer um bom preenchimento aí das fichas de projetos, uma boa avaliação das propostas que estão sendo enviadas e que a gente possa fazer a devolutiva desses cadernos que serão entregues na casa de cada conselheiro, de forma que a gente possa dar a continuidade internamente dos processos e demonstrar para todos, através da transparência que o Instituto Ao Corpo sempre tem, para que vocês continuem acompanhando as ações até o processo de priorização das instituições que vão ser selecionadas para 24. Então, agradeço aí o interesse de todos em participar desse processo, como sempre, e nesse momento de fazer essa sessão diferenciada aí de 2024, e que a gente possa ter um processo cada vez melhor, e que a gente se coloca, estejam sempre disponíveis e interessados, e a gente se coloca sempre à disposição para tratar as dúvidas de vocês durante o período, seja eu aqui em Juruti ou a própria Márcia e o time do FICAS ajudando vocês aí nas ações através do telefone. Obrigada. É só acrescentar que, além da gravação que a gente vai disponibilizar, a gente também vai disponibilizar o material que o FICAS vai usar aqui. Então, depois a gente manda por e-mail a apresentação, o PowerPoint que vai ser utilizado para consulta. É isso, agora eu passo para a Márcia, para a gente começar a nossa capacitação. Tá bom. Vou desligar a câmera aqui. Bem, vamos deixar só a Márcia. Então, espero que estejam todos bem animados, animadas aí com a participação nesse processo de análise dos projetos, né? E eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, às vezes demora um pouquinho, aí eu peço a paciência de vocês. Só um minutinho. Nicole me avisa quando aparecer aqui a tela. Márcia, estamos vendo, mas ela está bem pequenininha, ela está cortada e não está no modo apresentação. Para você está no modo apresentação? Não, ainda não. Coloca para a gente ver se muda. Não. E agora? Não. Não? Não. Continuo vendo bem pequenininho. A tela não está expandida, tá? É. Ela está como se você tivesse com ela reduzida. Tem que apertar naquele quadradinho. Não, já apertei. Que tem sempre um atraso aí para chegar para vocês. Ainda não também. Também não. Você tá com a tela duplicada, Márcia? Dividida? Talvez seja isso. Ela tá aparecendo reduzida, assim. Isso. Agora sim. Modo apresentação? Ainda não. Mas vai ficar. Espera um pouquinho. Ainda não? Ainda não. Epa. Quer parar e tentar compartilhar de novo? Sim. Se você preferir, também me avisa que eu posso compartilhar por aqui.
Será que eu consigo compartilhar? Não, não consigo compartilhar, ela já estando em modo apresentação. Vou tentar de novo. Ela aberta no modo apresentação, eu não tenho acesso ao meu guia aqui, mas tudo bem. Aí, se não der certo, aí eu peço para você compartilhar, né? Claro. Uhum. Para mim já está aberto aqui, já tem um tempinho. Para mim, não. Então, nada feito. Posso ir por aqui? Por favor. Depois você consegue editar isso? Não, mas não tem problema. Probleminhas técnicos. Me avisa quando estiver vendo, coloquei no modo apresentação. Ok. Vamos lá. Eu já estou vendo ela aqui. Vendo? Sim. Fica à vontade, quando quiser. Muito bom. Vamos lá? Podemos seguir. Nós vamos conversar, então, sobre, na próxima tela. Você vê qual tela? Estou tentando me organizar aqui, porque não está... Tá bom para mim, assim. Pronto, agora sim. Vai. Tá pronto. Pode deixar aí mesmo, tá bem. Então, hoje nós vamos conversar sobre o importante papel do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias no processo de seleção dos projetos que serão apoiados pelo Instituto Alcoa, que vão se iniciar ainda neste ano, no final deste ano, alguns projetos com duração depois de até 24 meses, outros mais curtos, né? Esse processo de seleção, ele atende ao edital 2024 do Programa de Apoio a Projetos Locais. Esse programa, então, tem o objetivo, como vocês veem, de promover coletivamente a educação, coletivamente o desenvolvimento dos territórios nos quais atuamos. Então, essa promoção coletiva, ela envolve organizações da localidade, ela envolve a equipe Alcoa da localidade, ela envolve outros parceiros do projeto. Então, essa é a intenção, né, do Programa de Apoio a Projetos Locais, de ser mais um agente na promoção da educação e desenvolvimento dos territórios onde a Alcoa atua. Em 2024, alguns projetos serão da área de educação, outros serão da área de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, e outros serão da área de capacitação para o mundo do trabalho. Então, as pessoas que já participaram em anos anteriores, né, desse conselho, se lembram que eram divididas em duas áreas, educação e geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Nesse ano, houve um desdobramento com uma terceira área chamada de capacitação para o mundo do trabalho. No estado do Pará, os projetos serão da cidade de Juruti. No estado de Minas, os projetos serão de Andradas, Caldas, de Vinolândia e Poços de Caldas, e no Maranhão, os projetos recebidos nesse edital são da capital, de São Luís. Né? Vamos em frente. Bom, vocês vão receber em breve, ou até já receberam, quando estiverem vendo esse vídeo, o edital completo, né, da 2024, entre outros documentos que vocês vão receber. E ali no edital vocês poderão ver em detalhes as linhas de atuação de cada foco, de cada área, né? Então, no foco de educação, os projetos são sempre voltados para crianças e adolescentes e profissionais do ensino fundamental. E apareceram principalmente nesta edição projetos voltados a atividades do contraturno escolar, utilização de novas mídias no processo ensino-aprendizagem e incentivo à permanência na escola. Depois vocês podem ler com detalhes no edital quais as linhas de atuação que eram possíveis de se apresentar neste processo, tá bom? No próximo. Os projetos voltados para a melhoria da condição econômica da população desta cidade
nesse ano, então foram divididos em 2 subgrupos, né? A primeira possibilidade são os projetos de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, podem ser voltados a atividades produtivas de indivíduos ou de grupos, né? E o apoio a iniciativas de fortalecimento do empreendedorismo, ela trata da preparação das pessoas para empreender. Os de apoio a grupos produtivos ou fortalecimento de grupos produtivos são voltados para cooperativas que já estão constituídas, ou então para grupos que estão se organizando para realizar um trabalho em comum, né? Na área de capacitação para o mundo do trabalho, estão os projetos de desenvolvimento de competências, de habilidades específicas de jovens e adultos e os cursos profissionalizantes. Então, quem participou dos anos anteriores, de vocês, dos conselheiros, quem participou vai perceber essa pequena alteração, esse desdobramento, né? Como eu já disse, que trata da geração de trabalho e renda. Bom, próximo. Quando vocês estiverem com o edital em mãos, vai ficar mais claro, mas essa é uma síntese dos tópicos que estão no edital. No processo de seleção, desde o primeiro olhar sobre os projetos, esses critérios são considerados, né? Então, o primeiro bloco são o que a gente chama de critérios de participação. Então, está dito quais organizações podem participar, que características elas devem ter, quais as que não podem, depois quais projetos podem participar, quais que não podem, não se enquadram no edital. Depois tem um capítulo sobre como enviar os projetos, como escrever os projetos, os documentos que são exigidos. Nesse ano também houve uma pequena modificação, então a entrega de documentos foi dividida em 3 etapas, para que as organizações não precisassem, logo no início, apresentar muitos documentos. Eles foram divididos. À medida que um projeto vai seguindo no processo, então mais documentos serão solicitados, né? Depois tem um capítulo sobre os critérios de análise dos projetos, também claros, definidos. Alguma informação sobre quem é responsável pela análise, né? A aprovação de cada grupo responsável pela análise do projeto até a sua definição final, e as etapas do processo de seleção. No finalzinho, tem alguma informação sobre o compromisso das organizações que tiverem projetos selecionados. O que acontecerá depois que os projetos forem selecionados, né? Essa é uma síntese, não vou me alongar também, porque vocês vão ter o edital em mãos, tá bom? E seguimos. Também no edital, vocês vão encontrar essa imagem, né, que é uma síntese do cronograma, e esse ano, então, dividido em 3 etapas, o processo de seleção está dividido em 3 etapas. O lançamento foi online, no dia 22 de fevereiro, esse primeiro quadro azul acima à esquerda, que vocês estão vendo, foi o pontapé inicial do processo, né? E agora nós estamos aqui na linha de baixo, nós estamos aqui hoje, 1º de julho, nós estamos assim, entre as entrevistas com as organizações que já aconteceram, então, as organizações que atenderam os critérios do edital e os projetos que atenderam os critérios do edital passaram por um processo de análise, alguns ficaram para trás, porque não atendiam os critérios. Esses que prosseguem foram entrevistados nas 3 localidades. As entrevistas terminaram um pouco antes da semana passada. Agora nós estamos nessa preparação do conselho consultivo, e a próxima etapa já vai ser a avaliação que vocês farão dos projetos e a pontuação e tudo isso, né? Essa é a sequência. O processo todo deve terminar, esse processo de seleção, ele termina com a divulgação dos resultados prevista para a última semana de agosto. Tá? Vamos para frente. Muito bom. Bom, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias, que tem essa sigla CCRC, nesse processo. Então, cada membro do conselho vai receber uma cópia do edital, o instrumento de priorização, que a gente vai ver em seguida,
e um kit de documentos de cada projeto, né? Nesse kit, vocês encontrarão o formulário de inscrição, a gente vai fazer referência ao formulário de inscrição várias vezes daqui para frente, a ficha de inscrição do projeto, né? Vocês vão encontrar também o cronograma, o orçamento, fotos e um vídeo mais explicativo sobre o projeto também, né? O que a gente recomenda é que todos esses documentos sejam lidos, estudados, para vocês se prepararem, né, para avaliar os projetos que chegarem às suas mãos para verificação. Então, vamos lá. Esse edital, ele tem uma característica que é bastante relevante. O edital do Instituto Alcoa, não é especificamente o de 24, o edital do Instituto Alcoa, porque as organizações fizeram a inscrição dos projetos lá no final do primeiro trimestre. Os projetos passaram inicialmente por uma verificação em relação ao cumprimento dos critérios do edital e, em seguida, tiveram os primeiros documentos analisados. Assim que essa análise foi feita, a equipe do FICAS entrou em contato com cada projeto para pedir esclarecimentos e ajustes. Às vezes, nas respostas das questões de formulário, a gente verifica que não há muita clareza ou faltam algumas informações. Então, esse edital permite que o proponente do projeto revise o preenchimento do formulário. Ele não pode mudar o projeto, mas ele pode torná-lo mais claro, trazer mais informações, por exemplo, em relação aos resultados esperados, monitoramento desses resultados, verificação por meio de indicadores. Então, esse processo aconteceu nesses últimos meses com todos os projetos. Isso é uma característica muito positiva desse edital que a gente não encontra em muitos outros, né? Também foram feitas revisões no orçamento. Muitas organizações têm dificuldade de lidar com a planilha de orçamento, de Excel, cronograma, a mesma coisa, alguns ajustes foram necessários. Então, agora, quando vocês estão recebendo os projetos, entendam que eles estão chegando na melhor forma que a organização consegue entregar um projeto para análise de vocês, tá? Os ajustes solicitados, todos atenderam, todos fizeram, e vocês recebem o material assim. Quando vocês recebem o material, quando vocês forem ler o formulário de inscrição, o que a gente pede é que vocês tenham um olhar generoso, um olhar de empatia, né? Que nessa leitura vocês considerem o contexto de cada organização, onde ela está localizada, que tipo de região é essa, qual é o histórico dessa organização, como ela definiu a sua própria missão, então, a que ela vem, o que ela se propõe a fazer, né? O que ela já realizou, o formulário vai trazer um pouco de informação sobre o que ela realizou no ano passado, que tipo de experiência que ela já tem, qual é o acesso que ela tem a recursos financeiros, como é a articulação dela, quem tem sido parceiros dela, né? Enfim, então, por isso é importante que leiam todo o material, que vocês enxerguem a organização na realidade onde ela está inserida e que você tenha a intenção de verificar qual é a capacidade dela de trazer transformação para aquela realidade onde ela está por meio desse projeto. Tá? Quanto ao instrumento de priorização, vocês vão recebê-lo e vão atribuir uma pontuação para cada projeto analisado. Nós vamos passar por ele daqui a pouquinho, né? Então, quando esses projetos foram inseridos, foram preenchidos, isso já aconteceu online, os projetos foram preenchidos no sistema do Instituto Alcoa. E o sistema automaticamente atribui pontuação a algumas questões. Então, quando a organização terminou de preencher o formulário de inscrição, o sistema somou essa pontuação e já atribuiu uma nota ao projeto. Então, essa nota já existe, né? Posteriormente, a equipe da Alcoa na localidade também vai atribuir uma pontuação a esse projeto. E vocês vão também atribuir uma pontuação ao projeto por meio do instrumento de priorização. No final, haverá uma média, é uma média ponderada, que vai dar a classificação dos projetos que estão chegando a essa etapa de seleção. E os projetos, então, que tiverem melhor classificação
e que seja possível comportá-los dentro do recurso financeiro disponível na localidade para apoio a projetos, é que serão finalmente encaminhados para a diretoria e o conselho do Instituto Alcoa definir o ranking final dos selecionados, tá bom? Próximo slide, só para mostrar para vocês um modelo do cronograma. Quem já participou de análises anteriores, né, não vai verificar muita diferença. São as colunas que aparecem são referentes aos objetivos específicos do projeto. Para cada objetivo específico do projeto, as ações que foram programadas e assinalado com X os meses em que elas acontecem, né? Alguns cronogramas, esse aqui é só um exemplo fictício, esse aqui está com 6 meses de duração, mas há projetos de até 24 meses. Então, tem várias apresentações um pouquinho diferentes do formato, tá? E no próximo slide, um modelo do orçamento do projeto. E aí vocês entendem a dificuldade de várias organizações de preencher, né? Quem participou em anos anteriores já sabe como funciona. Para cada item de despesa previsto, a organização precisa apresentar 2 cotações de preço do mesmo item, mesma configuração. Ela escolhe, né, entre as 2 cotações, qual será o fornecedor, o valor, e também nesta planilha aparece o que a organização espera pagar com recurso recebido do apoio do Instituto Alcoa, o que ela vai pagar com recurso recebido de outro parceiro, que é uma exigência do edital, que todos os projetos têm que apresentar um ou mais parceiros que contribuam com pelo menos 10% do valor total do projeto. E tem uma outra coluna onde a organização informa se ela vai entrar com alguma contrapartida com recurso próprio da organização nesse projeto. Isso não é obrigatório, a maioria dos projetos não tem contrapartida da organização, né? Outra informação, estou só adiantando, porque às vezes na hora de ler o orçamento vocês ficam com essa dúvida. Em relação a prestadores de serviço, se são prestadores de serviço que vão, instrutor de curso, por exemplo, prestadores de serviços que vão ministrar um concerto, um curso, enfim, tem várias possibilidades. Se for alguém que já pertence à própria organização, já faz parte do quadro da própria organização, não é preciso apresentar 2 cotações de preço. Se é alguém de fora que vem para fazer esse trabalho, então vai apresentar também 2 cotações de preço. Nesse exemplo fictício aqui, vocês veem que tem nas últimas linhas ali, item 10, 11, 12, 13, são pessoas que vão fazer a capacitação em alguma área, são da própria organização, por isso não tem 2 cotações de preço. Tem várias instruções que aparecem nessa planilha, quando vocês estiverem analisando, vocês podem ler, lá em cima no cabeçalho tem muitas instruções. Por exemplo, é possível incluir uma taxa administrativa? Sim. Essa taxa administrativa não pode exceder 10% do valor que está sendo solicitado no Instituto Alcoa. O que pode entrar na taxa administrativa? Aquelas despesas que a organização precisa ter durante a execução do projeto, como concessionárias, né, água, luz, gás, internet, esse tipo de despesa, parte de aluguel, alguma coisa assim, é possível incluir na taxa de administração. Tudo isso já foi verificado, discutido, todos estão corretos, vocês vão receber orçamentos em que não cabe questionamentos, eles já estão certos e definidos. Tá bom? A planilha é feita em Excel, então tem algumas fórmulas, é um aprendizado para as organizações, preencher e trabalhar com ela também. Muito bem. Vamos lá, vamos conhecer o instrumento de priorização, ou para quem já usou, já participou, não tem novidade. Mudaram algumas perguntinhas aqui, mudou alguma pontuação, mas o formato, a maneira de preencher, não mudou. Desculpe. Nós vamos começar pelos projetos de educação, lembrando que se referem exclusivamente a estudantes e profissionais do ensino fundamental, né? O primeiro bloco de questões trata do alinhamento e coerência do projeto, né,
E aqui a gente colocou um balãozinho do lado direito, com uma referência. Quais questões do formulário de inscrição que terão mais informações sobre esse assunto? Para facilitar aí na hora de vocês selecionarem a pontuação que querem atribuir, né, a cada quesito, a cada bloco aqui de assuntos. Então, no formulário de inscrição, nós estamos fazendo referência aqui a questões que começam com o número 2, são as questões sobre o projeto. No formulário de inscrição tem uma primeira parte, que é um cadastro para participar do edital, tem uma parte seguinte, que são as questões de número 1, começa com o número 1, que são sobre a organização que apresenta o projeto. A gente chama de organização de um modo genérico, né? Pode ser um conselho escolar, pode ser uma associação, um instituto, uma cooperativa, nós estamos tratando todos aqui como organizações. E na parte seguinte, são as questões que começam com o número 2 e que são sobre o projeto. Então, o primeiro bloco trata de alinhamento e coerência do projeto de educação, nós estamos falando de educação, e estão nessas questões aí mencionadas. Pode acontecer desse assunto estar um pouco disperso em outras questões com outros números, né? Porque na hora de preencher, cada um tem um entendimento de preenchimento do formulário. E às vezes as pessoas espalham as informações pelas questões, mas em geral elas estão focadas aí nessas questões 2.2, 2.3, 2.11, 2.12. Mas precisa ler o formulário todo para ter certeza, tá? Então, na primeira questão, antes disso, vou voltar. Como é que vocês vão preencher isso, né? Porque depois a hora passa e a gente não fala disso. Vocês estão vendo que tem um cabeçalho verde. Então, na primeira coluna, o cabeçalho verde está escrito análise dos aspectos relativos ao projeto apresentado, A, alinhamento e coerência. Na coluna seguinte, em cima em verde, questões de referência na ficha de inscrição. E na terceira coluna, está escrito nome da organização e embaixo pontuação. Quando vocês estiverem analisando um projeto, vocês vão substituir aqui, onde está nome da organização, vocês vão escrever aqui, Instituto ABC, que é o primeiro projeto que vocês estão analisando, estou inventando um nome aqui, vocês vão preencher com o nome dessa organização, tá? E nessa coluna, que tem o nome da organização, é onde vocês vão registrar os pontos que estão atribuindo a cada pergunta, né? Muito bem. Então, a primeira pergunta é: a proposta de intervenção e sua justificativa. A proposta de intervenção é o projeto. E sua justificativa são coerentes com o contexto da comunidade? Aqui você vai usar as informações que estão no formulário, mas você, conselheiro, conselheira, também conhece a realidade. Por isso é importante a participação do conselho local, né? Então, trazendo o que você leu ali, o que você conhece do contexto da comunidade, você vai atribuir uma pontuação. O projeto, ele pretende fazer uma intervenção naquele lugar. E tem uma justificativa, por que eles querem fazer esse projeto ali. Está coerente com o contexto daquela comunidade? Se você entender que não está coerente, você vai atribuir 0. A nota para esse quesito é 0. Se você entender que parcialmente está coerente, você vai atribuir 50. E se você disser, não, está muito coerente, é isso mesmo, essa proposta se justifica para esse contexto, você vai atribuir 100 pontos. Não existem outros valores, são só esses, ou 0, ou 50, ou 100. Então, você vai até a terceira coluna, coluna de pontuação, e vai registrar ali o que você entendeu, se é 0, se é 50 ou se é 100, tá? Não existem valores quebrados, são esses valores. Sempre só são os valores que estão aqui como um gabarito para você escolher, tá? Muito bem. Agora, na segunda questão, né, você já atribuiu o ponto lá na primeira, você já entendeu como funciona, não tem complicação, é assim que será o procedimento dali para frente. A questão, então, é os objetivos específicos, as ações e os resultados contribuem para que seja alcançado o objetivo geral? A questão 2.11 é a que traz o objetivo geral. E a questão 2.12
traz todas essas outras informações, objetivo específico, ações, resultados, indicadores. Então, vocês vão analisar se esses objetivos específicos e o que está previsto para eles contribuem ou não para alcançar o objetivo geral. Não contribuem? O ponto é 0. Contribuem, mas são insuficientes? 75 pontos. Contribuem, são suficientes para alcançá-lo? 150 pontos. E assim vamos. Na próxima, terceira questão desse bloco, sobre indicadores, outro grande desafio, né, para todo mundo, é construir indicadores de verificação de resultados, indicadores de monitoramento de processo. Mas eles conseguiram, fizeram, vocês vão encontrar isso nos formulários. E a pergunta é se esses indicadores apresentados serão suficientes para comprovar os resultados esperados. E aí, vocês entenderem que é insuficiente, não são suficientes, 0. Sim, são parcialmente suficientes, 75. Ou são totalmente suficientes, 150 pontos. Quando vocês colocarem a pontuação aqui, desculpe, na última linha, quando isso estiver numa planilha de Excel, na última linha já será somada a pontuação do bloco A, alinhamento e coerência. Se vocês preencherem isso em papel, eu não sei como será na sua região, alguém depois vai passar para a planilha de Excel e a pontuação vai ser somada aqui, tá bom? Então, esse é o bloco A, alinhamento e coerência. Vamos ver qual é o próximo. O processo já tá claro agora, né? Um bloco sobre o planejamento e gestão do projeto, sempre em referência ao projeto. Então, o que é importante olhar, além de conhecer o que vai ser feito, metodologia, como vai ser feito e tal, como vai ser monitorado isso? A estratégia de monitoramento está definida? Será possível realizar a avaliação dos resultados com essa estratégia que eles estão propondo? Sempre olhem com generosidade. Não é uma empresa que está apresentando um projeto, é uma organização da sociedade civil, muitas delas de base comunitária. Então, elas estão aprendendo a lidar com isso. Os projetos que forem selecionados, ao final do ano, provavelmente em novembro, todos os projetos que forem selecionados, eles vão participar conosco de uma oficina sobre monitoramento, acompanhamento de evolução do projeto, verificação de indicadores e de resultados. Então, agora, na inscrição, eles estão aprendendo, eles vão melhorar isso ainda durante o período de execução, tá bom? Então, olhem com generosidade se essa estratégia de monitoramento ela vai permitir avaliar os resultados. Escolha aqui, né, qual é a pontuação que vai atribuir, 0, 100 ou 200, e marque na última coluna, tá bom? Próxima pergunta desse bloco, se as parcerias financeiras ou técnicas são significativas para a execução do projeto. Então, também façam essa verificação, né, em relação às parcerias, porque elas são exigidas, as parcerias são exigidas, têm que estar presentes, e não estamos falando da parceria com o Instituto Alcoa, mas parcerias com terceiros. Esses parceiros terceiros podem ser pessoas físicas, podem ser outras organizações da sociedade civil, podem ser órgãos públicos, podem ser empresas. Então, não existe uma restrição. O importante é que eles tenham uma articulação no território onde estão atuando, né, para executar o projeto agora e garantir uma continuidade, uma sustentabilidade. Tá? Então, aqui também a pontuação 0, 50 ou 100 pontos. São só 2 perguntas no bloco B, e vamos ter um total aqui já do bloco B quando estiver na planilha. Pode passar, Nicole. Então, vamos lá. Passamos para o bloco C. C é sobre impacto e relevância. Veja que nós estamos falando de projetos de educação. Impacto e relevância. Esta pergunta, ela vai aparecer em todos os projetos também, e ela trata da questão da diversidade dos participantes, né? Da diversidade. Então, ela pergunta se o projeto pretende beneficiar prioritariamente grupos subrepresentados. Não são todos os projetos que têm essa priorização, mas alguns indicam que sim, outros não. Então, a questão aqui, a pontuação é só se a resposta for não ou se a resposta for sim. Não existe uma graduação. Ou o projeto pretende beneficiar prioritariamente esses grupos subrepresentados, ou não pretende. Quem são esses grupos? Mulheres, indígenas, pessoas negras,
pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, pessoas refugiadas e pessoas acima de 60 anos, tá? Sim ou não, 0 ou 50 pontos. E a última questão referente à educação é essa: se o projeto define claramente as mudanças esperadas em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Esse é um grande desafio também com as escolas que participam do projeto. A gente teve boas conversas com todas, para que entendam que na avaliação do projeto não é tão importante a ação que elas vão realizar com os estudantes. É importante o resultado que esperam alcançar na vida desses estudantes. Então, essa pergunta diz isso. O projeto define claramente as mudanças esperadas em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Se é um projeto que vai equipar uma escola ou uma associação com algum material mais moderno, né, com alguma tecnologia melhor, equipar não é a finalidade. A finalidade é melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, mais uma pergunta para você ter um olhar generoso, mas objetivo, tá bom? E assim, o instrumento de priorização, ele vai considerar o total das perguntas do bloco A, o total das perguntas do bloco B, do bloco C, e vai somar aqui, nessa linha cinza, embaixo de todas, total do instrumento de priorização de educação, vai ser a nota que você atribuiu a um projeto de educação. Se você receber para analisar um projeto de educação, outro de geração de trabalho e renda, você vai usar 2 formulários diferentes, né? Você precisa receber um instrumento de priorização adequado ao tipo de projeto que você está analisando, tá? Vamos ver os de geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Agora vocês já entenderam o mecanismo todo. Tem algumas perguntas que são comuns às 3 áreas, né? Então, é o caso daqui do alinhamento e coerência. Essa pergunta vocês já conhecem, é a mesma que foi feita lá para a educação. Se a proposta de intervenção e a sua justificativa são coerentes com o contexto da comunidade. Pontuação 0, 50 ou 100. E a próxima também é igual ao bloco da educação, sobre as questões do formulário 2.11 e 2.12. Se os objetivos específicos, as ações, os resultados contribuem para que seja alcançado o objetivo geral, também 0, 75 ou 150 pontos. E a terceira desse bloco também é igual à da educação, em relação aos indicadores, se eles são suficientes para comprovar os resultados esperados. Então, sobre alinhamento e coerência, o que vai se perguntar é semelhante, né? Seja um projeto de educação ou geração de trabalho e renda. Mesma coisa, pontuou, tá? O total já será automático, né, para esse bloco. Passamos para o bloco B. Aqui existe uma pergunta específica. Estamos na área de geração de trabalho e renda e empreendedorismo. E as perguntas do bloco B são sobre planejamento e gestão. Então, esse assunto é bastante específico, né? Vocês sabem que é. Pergunta: o projeto de geração de renda e empreendedorismo define claramente a formação em educação financeira? Todos os projetos que se inscreveram nessa área precisam incluir alguma capacitação, alguma formação em educação financeira. Ele define claramente um plano para comercialização? Plano para comercialização, está dito aqui, só é exigido para os projetos que incluem produção e comercialização de produtos e serviços. Se isso não fizer parte do projeto, não precisa ter um plano de comercialização. Tá? E o projeto define claramente a formação em elaboração de plano de negócios? Também, só é exigido que ele trate de plano de negócio se for um projeto de apoio ao empreendedorismo, um projeto de apoio a grupos cooperativos ou a negócios sociais locais. Tá? Então, conforme a característica do projeto, é que eles devem obrigatoriamente apresentar essas formações. Muita atenção na hora de pontuar, porque a gente tem que ser justo com os critérios que estão apontados aqui. Tá? 0, 50 ou 100 pontos. A segunda pergunta para esse bloco
é semelhante já a que vocês já viram anteriormente, né? Se a estratégia de monitoramento está definida e se com essa estratégia será possível realizar a avaliação dos resultados. Então, semelhante ao que já foi dito na área de educação, vocês encontram na questão 2.12, subsídios para avaliar essa questão. E a terceira questão também trata das parcerias financeiras ou técnicas, é a mesma questão usada no outro bloco, e com isso vocês completam o bloco B e totalizam a pontuação desse bloco B. Vamos passar para o bloco de impacto e relevância, que é o bloco C. A primeira questão também é sobre a diversidade dos participantes ou a priorização desses grupos para garantir diversidade no projeto, é a mesma que já vimos em educação. E a segunda é se o projeto define claramente as mudanças esperadas em relação a esse assunto, que é a geração de trabalho e renda para os participantes. Então, se ele define claramente o que espera em relação ao aumento de renda, né? Ou a colocação profissional dos participantes ao final do projeto. Fechou? Total do instrumento de priorização também vai aparecer aqui. Só uma observação. Essa última coluna à direita, ela está exemplificando aí um projeto que vocês estão analisando. Se vocês analisarem mais de um, vai ter mais colunas à direita. Então, em cada coluna, vocês colocarão a pontuação de cada projeto. E lá no topo da coluna, vocês terão colocado o nome do projeto, para que quem vai reunir esses documentos depois identifique, né, que pontuação você atribuiu para cada um, tá bom? E vamos ver agora da última área de projetos, que é capacitação para o mundo do trabalho, né? E as questões básicas são iguais. Então, o primeiro bloco, alinhamento e coerência, traz sobre a proposta de intervenção do projeto e as suas justificativas são coerentes com o contexto, se os objetivos, as ações, os resultados contribuem para alcançar o objetivo geral, e a terceira, que também é igual a dos blocos anteriores, se os indicadores são suficientes para a comprovação dos resultados esperados, né? Mesma coisa, você colocou lá o nome da organização, atribuiu a pontuação, ao final do bloco já é somada a pontuação para esse bloco alinhamento e coerência, tá? No bloco seguinte, planejamento e gestão, também a primeira pergunta é específica para essa área de capacitação para o mundo do trabalho. Então, o projeto indica se haverá inclusão das pessoas participantes do projeto no mercado de trabalho. Por que essa pergunta? Alguns projetos de capacitação para o mundo do trabalho, eles propõem só a formação do indivíduo para trabalhar em determinada área. Outros projetos, eles propõem a formação, mas a organização também vai acompanhar quantos daqueles e daquelas que a organização formou que serão inseridos no mercado de trabalho ao final do projeto. Então, tem uma pequena variação. Aqui, a pontuação favorece, né, dá preferência aos projetos que vão capacitar, mas até o final também vão buscar inserir no mercado de trabalho aquelas pessoas que foram capacitadas, tá? A segunda questão, novamente, é sobre a estratégia de monitoramento, vocês já viram isso nas categorias anteriores, né? E a terceira também trata das parcerias financeiras ou técnicas, se elas são significativas para a execução do projeto. Novamente, o bloco B pontuou as três questões, já soma ali um subtotal. E no bloco C, volta a questão sobre a priorização da diversidade, é a primeira, né? Isso para verificar impacto e relevância do projeto. Primeira questão, há uma priorização da diversidade? Isso é importante, então, sim ou não, 0 ou 50 pontos. E a última questão do bloco C é se o projeto define claramente as mudanças esperadas em relação às competências dos participantes para ingressarem no mercado de trabalho. Então, o que você espera? Porque a gente sempre diz, um projeto que só oferece um curso, ele não está me mostrando que provocou mudança, né?
as pessoas que participaram do curso tiveram uma nova oportunidade, se mostraram capacitadas, quantas pessoas frequentam um curso e, no fim, não é avaliado quanto daquilo que ela aprendeu, né, que ela apreendeu. Então, a gente exige um pouco mais dos projetos, não basta capacitar. Capacitar não garante emprego nem trabalho. A gente quer saber como é que seguiu depois essa história, para ver que, de fato, houve resultado, né, de geração de trabalho e renda, ou que alguém está empreendendo. Então, por isso tem essa pergunta. Fechando todos os blocos, o instrumento de priorização completa, né? Vocês fizeram a sua função, e a gente tem a desejar para vocês um bom trabalho. Nós confiamos que vocês farão um trabalho muito criterioso, como sempre tem feito, com muita responsabilidade, e assim a gente contribui coletivamente, como é o objetivo desse programa de apoio a projetos locais do Instituto Ocon. Tá bom? Essa é a nossa orientação, mas a gente também está à disposição no que precisarem daqui até a conclusão do trabalho. Nicole. Márcia, muito obrigada por esse momento. Queria só reforçar que a gente fica à disposição, tanto a equipe do FICAS, quanto também o pessoal da Alcoa Juruti, que está mais próximo, mas a gente aqui do Instituto também, a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem, precisarem, pode nos procurar. Mais uma vez, Márcia, muito obrigada, e nos vemos em breve. Nos falamos, na verdade, como a Bárbara trouxe, vai ser um momento esse ano um pouquinho mais remoto, mas a gente sempre mantendo contato aí para a gente conseguir fazer esse trabalho de priorização dos projetos. Muito obrigada, eu vou parar a gravação aqui e a gente compartilha com vocês o material que foi apresentado aqui também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.